Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Veja como que esse texto nos chama a atenção para uma grande realidade, não somente do Novo Testamento, da era cristã, da era da graça. É um mandamento que perpassa as eras, que está presente, é um princípio presente em todas as dispensações, o amor. Todo o Antigo Testamento, toda a lei e os profetas se resumem no amor. E no Novo Testamento, Jesus vem reforçar que é necessário que haja amor em nossos corações. Até porque o amor é a marca maior de todos os cristãos. Não há marca maior, não há nenhum tipo de situação que possa conceituar, que possa ali estabelecer o viver do verdadeiro cristão, do verdadeiro filho de Deus, daquele que efetivamente é um cristão, que efetivamente é um cristão. E quando eu falo efetivamente eu me refiro a um viver cristão adequado, porque cristãos, há muitos cristãos no mundo. Desde dos primórdios da era cristã, desde os primórdios da igreja, tem ali os cristãos, né? Em Atos, ali na igreja de Antioquia, os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. E cristãos é um sinônimo, é uma espécie de sinônimo de Cristo. É como se fosse uma miniatura de Cristo. Cristo, cristãos. Cristo, Cristos. Quem está entendendo, diga amém. Afinal de contas, somos procedentes de Cristo. Somos ligados, unidos a Cristo por meio da sua morte e da sua ressurreição. Como o próprio Jesus declarou metaforicamente em João capítulo 15, versículo 5, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a marca maior do verdadeiro cristão, não daquele que é um cristão, mas daquele que efetivamente o é, daquele que procede como cristão, que vive como cristão, daquele que é conhecido como cristão. Não basta ser um cristão dentro, interior, pela fé, regenerado. É necessário que isso que aconteceu conosco, é necessário que essa posição de filho de Deus, é necessário que esta posição de cristão, de discípulos de Cristo, seja revelado, seja manifestado para todos os que nos rodeiam. É necessário que aquilo que nós somos em Deus, somos em Cristo Jesus, seja manifestado. Afinal de contas, o que é a realidade do reino dos céus, senão Deus manifestado no novo homem, Deus manifestado na igreja, Deus sendo revelado no nosso viver, no seu viver. Sabia que Deus deseja isso? E a vida cristã, ela consiste nisso, nesta manifestação de Deus em nós, de modo que quando nós estamos vivendo, ali está o grande desafio da vida cristã. É você vivendo na tua casa, é você vivendo com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, na vizinhança, no teu trabalho, na escola, nas ruas, dentro do elevador, na fila do banco, dentro do supermercado, na praia, em uma festa de família, aonde quer que você esteja, você precisa ser reconhecido. Diga comigo assim, reconhecido como um cristão, como um filho de Deus, como aquele que declarou com fé e com os lábios que crê em Jesus, como aquele que foi regenerado, que nasceu de Deus, que recebeu a vida divina, a natureza divina, como aquele que tem Deus habitando no seu interior, no seu espírito humano. Esse Deus eterno, excelso, maravilhoso, majestoso, criador, único e verdadeiro
deseja ser manifestado em nós. E o texto aqui é muito claro quando ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. E aqui esse termo discípulo nos chama a atenção, sobretudo no Evangelho de João, sendo mais específico ali em João capítulo 6, quando nós temos o episódio daquelas multidões que acompanhavam Jesus, daquele grupo de pessoas que estavam sempre acompanhando, mas é um acompanhando entre aspas. E aqui eu chamo a atenção do seu coração nesse momento, porque eu estou sendo colocado aqui também em questão. Todos os cristãos neste momento. Porque uma coisa é você fazer parte de um grupo seguidor do Cordeiro. Outra coisa é você fazer parte de um grupo conhecido como multidões. Sempre que Jesus falou coisas importantes, grandes revelações, ele o fez em momentos particulares com poucos. Ele não revelava não fazia grandes revelações às multidões, porque ele sabia e conhecia a natureza humana e sabia que aquelas multidões estavam ali em benefício próprio. Jesus sabia e lia os corações. E como no episódio de João capítulo 6 ali, os irmãos conhecem o texto muito bem, quando nos é dito, ele nos é narrado no texto sagrado, que as multidões estavam ali, de repente Jesus, ele multiplicou pães e peixes, e alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas, né? Diz o texto, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e diz que todos comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Isso fora as curas, os milagres, fora todo o contexto que envolvia aquela ocasião. As multidões, elas experimentavam isso, e estavam sempre acompanhando Cristo. No outro dia cedinho, Jesus atravessou o lago, e quando foi no dia cedo, por volta das 6:30 da manhã, o sol já havia nascido, e aí as multidões chegaram, procuraram Jesus. Jesus estava retirado, estava ali no canto, tendo comunhão com o Pai, orando em espírito, em adoração, em submissão à obra que ele tinha que realizar. De repente, quando ele abre os olhos, ele vê ali uma grande multidão diante dele. E aí Jesus, conhecendo os corações, ele não dá um bom dia bem caloroso para as multidões, não porque ele fosse mal educado, não porque ele não tivesse boas maneiras, não é isso, mas é porque a obra de Cristo não é uma obra de boas maneiras, de maneira muito superficial, de acordo com a palavra, não, mas a obra de Cristo é uma obra de revelar os corações, de tocar a alma, de abrir a vista dos cegos espirituais, quebrantar os corações, anunciar o reino dos céus e trazer vida abundante. Essa questão é tão verdade que Jesus, ele não tinha essa maneira de lidar como quem lida com os amigos, como quem é bem educado, como um político que chega numa favela abraçando as criancinhas sujas ali, simples. Aí o político todo cheio de política, de hipocrisia, abraça os pobres. Não, Jesus não tinha isso com ele. Jesus, ele tratava a palavra reta, com amor, com justiça, com santidade, com carisma, amando, abraçando, recebendo, perdoando, curando, salvando as pessoas. E aí Jesus joga um balde bem frio de água nas costas ou sobre a multidão, dizendo: vocês me procuram por uma coisa, por causa do pão que perece. Jantaram ontem, comeram pão e peixe, e agora vieram para tomar café da manhã. Está lá. Mas por que vocês não me procuram para ter vida eterna? Por que vocês não me buscam e não me procuram e gastam tempo e empenho para ter aquilo que é de maior valor, que é a vida eterna, que é um coração sarado, que é uma vida transformada, que é paz no coração, que é a consolação que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento? Vocês estão atrás de pão. Aí ele diz: trabalhai, não somente pelo pão que perece. Quando ele fala trabalhai, é no imperativo, né? Busquem, se empenhem, trabalhem, corram atrás, não somente do pão que perece, mas busquem e se empenhem por alcançar o pão que dura a eternidade toda. É o pão vivo, é o próprio Cristo como vida. Então as multidões estão ali, ó. A multidão quer o benefício, a multidão quer a cura, a multidão quer o alimento, a multidão quer o show à parte. Sabiam que a multidão queria um show à parte? De manhã cedinho,
A multidão sabia, Jesus está chegando, está entrando lá na cidade. E aí, vamos lá ver Jesus. Rapaz, quando Jesus está perto, o cego ele passa a ver, e o paralítico salta, e o morto de 4 dias sai da tumba, e onde ele vai chegando, ele anda sobre o mar, e os ventos obedecem, e a tempestade para. E onde ele chega, acontece uma coisa extraordinária. Vamos lá acompanhar, moça, é só show. E as pessoas iam nesse intuito. Ver um show à parte, comer um pão, fazer um lanche, jantar, receber uma cura. E eu não diria para vocês que a história se repete. Não, a história continua. Porque hoje templos estão lotados de multidões de pessoas cristãs. Que buscam ali um benefício próprio, particular. Que estão ali empenhados pelo pão que perece. Que estão ali empenhados por uma graça, por uma bênção, pela cura de um caroço, pela cura de uma outra enfermidade. Não querem dizer que Deus não cura, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas buscam a Deus e gastam seu tempo e toda a sua dedicação em coisas fúteis, passageiras que vão se acabar. A pessoa faz uma campanha de 21 dias por causa de um caroço nas costas. Aí o caroço some, vamos colocar assim. Aí daqui a pouco passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, a pessoa morre e vai para a sepultura. Por que ela não gastou todo o empenho, fez as suas campanhas, os seus jejuns, e as suas orações, e toda a sua fé, e todo o seu fervor, para ter uma alma transformada, para ter obras de justiça, para ter um procedimento como verdadeiro cristão, e ser identificado e conhecido como verdadeiro discípulo, porque são obras que duram para a eternidade. São coisas que elas carregam essas obras, para todos sempre são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Mas não estão enchendo templos para benefício próprio, para alcançar as suas vontades, os seus desejos humanos, materiais e muitas das vezes egoístas. E o texto aqui nos chama a atenção a um detalhe muito importante: nisto conhecerão que sois meus discípulos. Olha só a marca do cristão, olha a marca do discípulo. Aí ele fala: quando amardes uns aos outros. Sabe quando é que você vai ser um conhecido e reconhecido como discípulo, não como multidão, porque a multidão está ali no meio do povo, né? Nós não podemos ser multidões, ou multidão. Você não pode fazer parte de multidão, você tem que fazer parte de um grupo pequeno de pessoas conhecidas como discípulos de Jesus Cristo, aquele que segue o Cordeiro, aqueles que são adoradores, que adoram em espírito e em verdade, aqueles que são pela cruz de Cristo, aqueles que são amigos da cruz de Cristo, aqueles que reconhecem o Mestre como valor maior, aquele que tem a grandeza do Cristo, que morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus e foi entronizado, exaltado à destra do Pai, e hoje está sentado intercedendo por cada um de nós, edificando a sua igreja e tomando posse do seu reino, que são os nossos corações. Precisamos ter um olhar muito refinado. Precisamos fazer uma reciclagem da nossa vida cristã. Precisamos rever conceitos e sabermos e entendermos como estamos sendo conhecidos ou reconhecidos. Será que nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo ou como crente? E eu falava sobre crente aqui na terça-feira, e eu quero só passar aqui de largo por essa fala, porque quando eu disse eu não sou crente, eu falei na mensagem, está gravado. Eu não estava aqui afrontando irmãos, desrespeitando os servos de Deus, as servas do Senhor, tá? Eu não estava aqui me opondo a nenhum tipo de cristãos, a nenhum cristão de nenhum tipo de religião ou de denominação. Eu não estava me opondo a ninguém. Eu estava falando e confirmando, ressaltando um sistema maligno implementado por meio de Satanás no meio do povo de Deus, conhecido como religião. Aí eu falo, eu não sou crente porque crente é quem crê. No sentido geral da palavra, eu não sou crente. Agora, no sentido específico da palavra, eu sou crente, porque eu creio. Só que, você é crente? Não, eu sou católico. Tem isso ou não tem? Ah, pô, não sou nem crente, nem católico, não sou nada. E você não, eu sou espírita. Então, é muito uma questão de religião. Ah, eu sou crente, não, eu sou católico. E fica naquele negócio, sabe, naquela estratificação de fé. Isso eu não sou. E até porque também aquilo que é pregado na maioria dos lugares de cristãos, dos crentes, eu não creio, não acredito, não quero e não prego. Isso aqui não é afronta a irmão nenhum, queridos. Isso aqui é a palavra. É o que eu sinto. Isso aqui é o ministério que Deus me deu.
Isso aqui é o Ministério Redenção, do qual todos nós fazemos parte. E você que participa aqui, você crê dessa forma e assim você vê. Por isso você está aqui. Caso contrário, você não estaria aqui, estaria em outro lugar que você acredita, que você se sente confortável, que você se sente bem. E a vida cristã ela não consiste em sentir bem. O mundo pode estar acabando. Tudo pode estar dando errado. Mas a vida cristã ela consiste em uma fé sólida na verdade do Evangelho. Não é se eu me sinto bem. Se eu me sinto bem ou não me sinto bem, pouco importa. O importante é que eu estou calçado na verdade. Eu estou caminhando na verdade. É o caminho da cruz. É o caminho do reino. É o caminho de Deus. Como estamos sendo conhecidos? Como somos reconhecidos? Quando você está no seu trabalho, as pessoas falam que você é o quê? Que você é crente ou que você é um discípulo de Jesus Cristo? Tiago, ele é muito prático, né? Eu gosto de Tiago, Tiago é pragmático. Tiago, ele não traz doutrina. Tiago traz uma vida cristã normal. E ele diz, crês tu que Deus é um só? Olha por que eu afirmo, eu tenho um texto para poder afirmar que eu não sou crente. Eu sou cristão. Eu sou servo de Deus. E estou lutando para ser conhecido e reconhecido como discípulo de Jesus Cristo. Estou lutando para isso. Espero que vocês também estejam lutando. Aí Tiago diz, vocês acreditam que Deus existe? Eu vou perguntar para vocês como se eu fosse Tiago, tá bom? Eu não sou Tiago não, eu sou o pastor Fernando, mas eu vou falar como se fosse Tiago. Aí o Tiago diria para vocês aqui, irmãos do Ministério Apostólico Redenção. Vocês creem que Deus existe? Parabéns para vocês, porque os demônios também acreditam. Alguém entendeu? Quem não entendeu? Vocês creem que Deus existe, que Deus é um só? Creio. Os demônios também creem. Então, nesse sentido de crer, de ser crente, o demônio também é crente, porque crente é quem acredita. E nós não temos que ser crentes, temos que ser cristãos, temos que ser reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo, seguidores do Cordeiro, a despeito das circunstâncias, aquele que vive pela fé. E a maneira maior e a marca maior do verdadeiro cristão, do cristão autêntico, do discípulo de Jesus Cristo, é o amor. Diga amor. Porque, como eu disse agora há pouco, Deus deseja se manifestar. Deus deseja se manifestar na minha vida, na sua vida. O reino dos céus, que é o próprio Deus em nós, deseja ser visto, conhecido, tocado, percebido, experimentado. Você tem que alimentar as pessoas de Deus. Quando alguém se aproximar de vocês, elas têm que sentir Deus, receber Deus na sua palavra, na sua presença. Não é peso. Quando você vai à casa de alguém, a pessoa tem peso? A pessoa tem medo de você? Quando você chega no seu trabalho, as pessoas sentem paz ou sentem terror? Hipocrisia, indiferença, egoísmo. Porque quando nós falamos de amor, o amor ele está em oposição ao ódio, à violência. O amor é o sentimento maior e a marca maior do cristão. Por quê? Porque Deus é amor. E se Deus é amor e Ele deseja se manifestar, então o amor do que está falando, se referindo no texto aqui, não é o amor do homem. Sabia que o homem natural tem amor? Quem sabia disso? Você sabia que o homem tem amor? Nós temos amor. Só que a queda, o pecado, o coração afastado de Deus, a hamartia, ela fez com que o nosso amor se tornasse egoísta, político, particular, enganador. É um amor que age por conveniência. Sabe aquela coisa, tu me ama, eu te amo. Enquanto você me amar, eu estou te amando, meu irmão. Mas se você parou de me amar e pisou na bola, pode ter certeza que você arrumou um inimigo. Não é assim no início do casamento? Casamento é prático para revelar essas coisas. Tu me amas, eu te amo. Aí declara, troca as alianças, o pastor fala, repete o nome, toda aquela coisa toda, aquela né, liturgia toda, que os não sabem. Mas aí fica aquela coisa, aí vai esperando para ver a reação do outro. Isso é o amor do homem. O amor do homem, ele age de maneira conveniente, de acordo com a conveniência da situação. O amor do homem, ele é limitado. O amor do homem, ele não quer se doar. O amor do homem, ele talvez faz alguma coisa para receber o troco, para receber a vantagem, para receber a volta. O homem é assim. O homem ama os seus amigos. Aquele que ajuda, aquele que está ali, aquele que está presente, aquele que colabora, aquele que chama para almoçar em casa, aquele que faz um churrasco e chama os parça.
Eu amo esse amigo meu, é o melhor amigo que eu tenho. Ele vive na minha casa, eu vivo na casa dele. Ele faz churrasco lá, eu faço churrasco aqui, eu saio com ele, e ele paga a conta, e às vezes eu pago. E fica aquela troca, sabe aquele amor de troca? Político. Aí quando o amigo faz 99 favores para o amigo, não faz o 100, já não é mais amigo. Já fica cara feia, já fica chateado. Estou muito chateado. Por quê? Não, porque fulano me prometeu fazer uma coisa e não cumpriu. Disse que vinha e não veio. Disse que faria e não fez. O homem é assim, o ser humano é assim. Querem ver uma coisa? Olha só, Mateus, capítulo 6, versículo 43. Atenção, muito importante esse texto. Olha o amor do homem como é que é. Jesus conversando sobre as coisas do alto, sobre as coisas eternas, sobre as coisas espirituais, no Sermão do Monte, né? na pregação da montanha. Alguns acreditam que foi a primeira pregação de Cristo. Eu não sou contra se é a primeira ou se é a segunda, não importa. Se for a primeira, parabéns. Se for a segunda, também está tudo certo. O importante é o teor da mensagem. E ele dizia assim, conversando com a multidão e com os discípulos, porque ele estava em cima da montanha, rodeado de multidões. E ele dizia assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Isso aqui é um princípio do Antigo Testamento. Porque Israel estava no meio, cercado de inimigos. E aqueles inimigos de Israel ali, do Antigo Testamento, era uma figura profética dos inimigos espirituais do povo de Deus hoje, que é o mundo, que é o espírito do anticristo, que é a apostasia nos corações, que é o ego do cristão. Nós estamos rodeados por dentro e por fora de inimigos espirituais hoje. E naquele tempo Israel estava rodeado de inimigos. Aí ele fala: ama o teu irmão e odeia o teu inimigo. Mas por que ele está ensinando a odiar o próximo? Não, porque os inimigos de Deus têm que ser odiados. Você tem que repudiar as paixões caídas e imundas deste mundo. Aí ele diz: lembra que foi dito, amarás o teu próximo, ou seja, teu irmão, e odiarás os teus inimigos, o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, no Novo Testamento, na lei do reino dos céus, até porque o sermão da montanha é a constituição do reino dos céus, é a lei do reino dos céus. Quer entender o reino dos céus? Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Aí você vai entender de maneira um pouco pálida, mas vai entender mais ou menos, tem uma base do que é o reino dos céus, do que é a lei do reino dos céus, o espírito do reino dos céus, o povo do reino dos céus. Aí ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Agora. E orai pelos que vos perseguem. Vocês amam os vossos inimigos? Aqueles que perseguem vocês? Aqueles que já bateram nos seus meninos na escola? Você ama aqueles que falam mal de você? Que você sabe que fala mal de você, que não gosta de você? Isso acontece na vizinhança, na família, na parentela, no trabalho. Em todos os lugares nós temos inimigos, entre aspas, né? Essas pessoas que se opõem a nós, que não gostam da gente, que se opõem a nós, e acabou, está ali. Amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Atenção para esse versículo aqui, eu quero lê-lo com os irmãos, e quero fazer aqui uma breve reflexão no versículo 25. Para que vos torneis. Jesus está falando com as multidões, porque estavam presentes, e com os discípulos, com todos os presentes, amém? Sermão da montanha. Ele fala: amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que perseguem vocês. Façam isso. É amando e orando e abraçando. Não seja indiferente àqueles que perseguem vocês, porque eles não conseguem entender as coisas do alto, as coisas eternas. Eles só conhecem as coisas da política aqui de baixo, da doença desse mundo espiritual aqui de baixo. Só que no versículo 45 ele diz: para que vos torneis, para que vocês se tornem filhos do Pai Celestial. Aí eu quero perguntar para você aqui, quem aqui é filho do Pai Celestial? Diga amém. Quantos aqui creram? Se você creu, você recebeu. Se você creu e recebeu, você é filho. Agora, você já se tornou um filho do Pai Celestial? Você já foi reconhecido como filho, porque
tornar um filho de maneira orgânica na alma, no espírito, crendo, sendo regenerado, é uma coisa. Se tornar um filho na prática, na experiência, e ser reconhecido como filho é outra coisa. Então saiba de uma coisa, muitos cristãos não foram reconhecidos e não são reconhecidos como filho do Pai Celestial. Para que você se torne filho do Pai Celestial, para que a filiação se desenvolva em você, para que este novo nascimento possa ser progressivo em você, para que a tua alma seja ganha cada dia, ame os teus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Aí você vai se tornar um filho de Deus. Aí você vai ser percebido como filho de Deus, reconhecido como verdadeiro discípulo. Por quê? Porque Ele, o Pai Celestial, faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se você fosse dono do sol e dono da chuva, aí como é que você ia fazer? Como é que seria o trato para com as pessoas? Como as pessoas, vamos colocar assim, no sentido geral da palavra. Você é dono do sol, você traz o sol ou tira o sol, e você traz chuva ou retém a chuva. Você dá sol e dá chuva para quem você quiser. Se você fosse dono, para quem você daria? Eu daria para todo mundo. Eu daria, porque o Espírito de Cristo é um Espírito que não tem pretensão nenhuma, não age por conveniência e não faz acepção de pessoas. Eu daria para todo mundo. Ele não te deu o sol e a chuva não, mas Ele te deu um salário todo mês. E o que você está fazendo do que Ele te deu? Seja um salário mínimo, seja 2, seja 5, seja 30 salários mínimos. Não importa o tanto. Não importa o valor. Ele te deu tempo. O que você faz do seu tempo? Ele te deu saúde, te deu inteligência, te deu uma família, te deu um carro, te deu uma casa, te deu filhos. Como nós estamos administrando isso aí? Deixa a chuva lá com Ele e o sol com Ele. Aqui, o que Ele te deu? O que você faz? Isso é que nós temos que pensar. Porque o entrave da vida cristã, a problemática da vida cristã consiste nessas coisas práticas da vida. Porque é uma questão de fé. Por isso Ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis, para que vocês se tornem filhos do Pai Celestial, porque Ele, o Pai Celestial, faz nascer o sol sobre maus e bons, não importa se a pessoa é mau, se a pessoa é boa, o sol vem para todos, e faz chover sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Eu amo aqueles que me amam. Não fazem os publicanos também da mesma forma? Eu amo aqueles que me amam. Os publicanos, os incrédulos também fazem a mesma coisa. Versículo 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, a conclusão de Cristo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ó palavra forte. Seja perfeito. Perfeito, pastor, perfeito. Mas não é aquele perfeito que não peca, não, porque o texto não está falando de pecado aqui. O texto está falando do amor. Então o que tem a ver o amor com a perfeição? Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O Pai Celestial ama. O Pai Celestial faz vir chuva e sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Ele não faz acepção de pessoas. E Deus é amor. E quando você começar a amar as pessoas que te perseguem, os teus inimigos, então você vai alcançar esse nível de perfeição. Porque Deus é amor e você vai estar expressando Deus na mais alta e cristalina resolução nessa sua vida. Isto é a perfeição. Não é que não erra, aqui está falando de erros, não. A perfeição consiste no amor. E eu quero ler um texto com os irmãos aqui em 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 13, que é o texto de ouro que fala sobre o amor, texto paulino. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Quantos aqui desejam caminhar o caminho de Deus? Lembra que Jesus falou, que Deus falou ao povo de Israel, lá em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Lembram disso? Aí Paulo fala, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E esse caminho aqui não é um caminho literal, é uma pessoa. Porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então olha para Cristo, começa a olhar para Cristo agora. Aí ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Um sino batendo assim, ó. Tem, 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 tem. Aquele que prega, aquele que fala, aquele que canta, aquele que ora, aquele que manda mensagem de bom dia, que a graça de Deus esteja com você nesse dia maravilhoso, porque Deus é amor e manda no grupo para todos os amigos. Este que faz dessa forma, e que fala línguas dos anjos, e que é um poliglota, fala línguas dos homens, se ele não tiver amor, ele vai ficar agredindo os ouvidos das pessoas, porque é isso que um sino faz. Se não tiver amor, será como um símbolo que retine, como um sino que bate. Aí o versículo 2 diz, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, a pessoa aqui, ele é um cientista, ele é um teólogo, um mestre, um doutor na teologia, conhece os mistérios de Deus, toda a revelação do supremo propósito de Deus. Ainda que também tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Veja como que é diferenciado a vida de um verdadeiro discípulo para a vida de alguém que é multidão, que é crente, que é crente de fachada, que creu em Deus, porém não vive como um cristão. Aquele que faz acepção de pessoas, que odeia os inimigos, que fala mal dos outros. Olha aqui, olha aqui. Aí o versículo 3 diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha, um dom de mártir, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso. Mas por que, Senhor? O irmão é tão bonzinho, ele dá esmola para os pobres. Dá com que intenção? Qual o sentimento que permeia o coração quando você dá uma esmola? Porque os fariseus também davam esmola. Ah, pastor, eu oro. Os fariseus também oravam. Ah, porque eu jejum, os fariseus também jejuavam. Ah, porque eu prego, os fariseus também pregavam. Ah, porque eu tinha nome de crente, nome de servo de Deus, os fariseus também tinham. Ah, porque eu oferto, os fariseus também ofertavam. Mas não é questão de fazer essas coisas exteriores, a questão é o que permeia o coração. Que sentimento que está nisso? Porque agora ele vai explicar a partir do versículo 4. Olha o que ele diz no versículo 4. O amor é paciente. Porque o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. Quem aqui tem ciúme, não responda. Você é ciumento? Você é ciumenta? Ciumenta? Hã? Não. Ciumento, ciumenta. Eu sei, eu entendi que o irmão quis dizer zeloso, né? Entendi que o zelo, ele traz um certo ciúme, normal, natural. Até porque o ciúme, ele é natural, viu? Não é ruim não, ciúme é bom. Ciúme chega a ser de maneira mais simples, chega a ser uma demonstração de cuidado, de zelo. Amém? Normal. O Espírito Santo, ele tem ciúme da igreja. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Não é com ciúme que o Espírito Santo anseia por vocês? É um ciúme de cuidado, de querer para si, de não querer dividi-lo com ninguém. Até porque o contexto lá de Tiago capítulo 4 é adultério, é fornicação espiritual. É a amizade do mundo que é inimiga de Deus. Essa amizade do mundo é como se o coração do cristão estivesse dividido entre Deus e o mundo. Aí Deus está dividindo o espaço do coração do seu filho, que foi comprado na cruz do Calvário, por alto preço, um preço de sangue, do cordeiro sem defeito, agora começa a dividir esse coração com os outros, com as coisas do mundo, com o curso do mundo, com as coisas próprias dessa terra, com o espírito do mundo. O amor não arde em ciúme. É diferente de ter ciúme, de arder em ciúme. Aquele que arde em ciúme é terrível. Ninguém aguenta uma pessoa que arde em ciúme, irmãos.
Ninguém aguenta a pessoa. A pessoa anda, não pode olhar para o lado, não pode falar com ninguém, não pode atender o telefone, não pode falar com a mãe, não pode falar com o pai, não pode responder uma mensagem para ninguém, que a pessoa já está pegando no pé, a pessoa já está derrubando a casa. A pessoa pega o telefone e fala com a mãe, está falando com quem? Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim, que eu não quero falar o nome, que saiu com uma pessoa muito próxima de mim também, que eu não quero falar o nome também, que eu saía assim, com o pé, aqui, eu colocava aqui o braço aqui no ombro da pessoa. A pessoa não pode olhar para o lado, não, porque o dedo estava aqui do lado. Ó. Controlando, controlador, dominador, possessivo, ciumento, ardor do ciúme. Não podemos. O amor não há. O amor, ele é pacífico. Não se ufana. O amor não se ensoberbece, não é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Sabe como é que é o amor do homem? Do homem natural, do homem caído, do velho homem? Ele busca os seus próprios interesses. Tudo que ele faz é visando o retorno, visando a volta, visando o lucro lá na frente. Ele não dá ponto sem nó. Mas o amor que é Deus, esse amor aqui é o amor ágape, amor de Deus. Ele não busca os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Quem está ressentido com alguém aí? Hoje é partir do pão, é a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão dos santos. Quem se ressente de algum mal? Não se alegra com a injustiça. Sabe aquela coisa, alguém sofre algum tipo de situação, e essa pessoa que sofreu essa situação adversa, já foi um dia seu inimigo, já falou mal de você, já falou mal do seu filho, aí você fala, está vendo aí? Olha aí, isso é bom, aconteceu isso aí, isso é castigo de Deus. Se gloria na miséria dos outros. Isso é muito próprio dos nossos corações, irmãos. Está vendo aí? Por causa daquele dia que fez aquilo comigo, com os meus filhos, agora tá, o pagamento é esse aí, ó. Aqui se planta, aqui se colhe. Deus é justo. Ainda bota Deus na conversa, Deus é justo. Não se alegra com a injustiça, não se regozija, mas se regozija da verdade. O amor tudo sofre. Você sofre tudo? Ou você está ali chatinho, chatinha, porque alguma coisa aconteceu, estou chato. Ah não, eu estou triste. Ah não, eu estou triste. Ele sofre tudo. Tudo crer. O amor, ele acredita nas pessoas. Ah, me enganou. Acredita. Tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor de Deus, porque o amor humano acaba. Mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, diga comigo assim, quando vier o que é perfeito. O que é perfeito? O texto nós lemos agora lá atrás. O que é a perfeição? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que é a perfeição? O amor. Quando vier o que é perfeito, quando o amor chegar na tua vida, o pastor já está aqui, não, mas não foi expresso, não foi manifestado. Quando vier o que é perfeito, então, o que era em parte será aniquilado. Em parte são essas coisas, línguas, profecias, ciências. Porque tudo isso aqui é uma maneira que Deus se utiliza para nos introduzir numa vida real com Ele, numa realidade de vida cristã. Então Ele se utiliza da palavra, do evangelho, dos hinos, das orações, das comunhões, tudo isso é para nos introduzir em uma realidade. Ó. Por isso que é importante a reunião da igreja, esse momento agora. Mas quando o amor chegar, para que ficar falando em fé? Atenção, não estou desprezando a fé, entenda o que eu estou falando, irmãos. Quando o amor estiver abundante na sua vida, quando Deus estiver sendo expresso na sua vida, como foi expresso na vida daquele homem conhecido como Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Então, para que a fé? Se você tem um amor, você tem Deus. A fé ela te introduz em Deus, ela te conecta em Deus. Amém? Quando vier o amor, então tudo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, olha só, quando eu era menino aqui, ó, Paulo fala de uma adolescência, de uma juventude espiritual. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
que é ser homem aqui? Sabe que está falando de idade humana, idade biológica? Idade espiritual. Quando nós nascemos da fé, quando nós somos regenerados, somos como crianças. Por isso que Paulo diz, o mesmo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 15, que tem muitos cristãos como meninos agitados de um lado para o outro, sendo levados por todo o vento de doutrina. Agora, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Sabe por que nós erramos muito? E lutamos contra Deus e resistimos o agir do Espírito Santo, resistimos a verdade, sabe por quê? Porque vemos obscuramente como por um espelho. E olha que esse espelho aqui daquela época não era o espelho que nós temos hoje em casa não, tá? Que é 100%, né? Quase 99% de nitidez da imagem, não. Aquele tempo lá era um bronze polido. Eles pegavam um bronze e poliam e ficava distorcida a imagem. A imagem não era real. Aí ele fala, agora vemos como espelho obscuramente, vemos de maneira obscura. É a visão espiritual, é a visão de Deus, é a visão da verdade. Mas à medida que vamos crescendo em vida, vamos deixando de ser menino e passamos a ser homens e mulheres, servos de Deus, cristãos autênticos, discípulos verdadeiros, então começaremos a ver face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém, queridos? O amor é o vínculo da perfeição. Pense nisso. Você ama esse ministério? Você ama Deus, você ama a verdade, você ama a vida cristã, você ama a vida humana, você ama as pessoas lá fora, você ama os seus vizinhos, os seus familiares, você tem perdoado a todos eles, ou você tem se ressentido do mal? Você tem perdoado e amado os seus inimigos? Enquanto Jesus estava sofrendo toda aquela pressão ali na cruz, né? Passava um, dava um tapa, passava o outro, xingava, outro cuspia, outro zombava, outro desprezava, outros maneavam a cabeça como quem fala, coitado desse miserável que está ali morrendo, coitado. E Jesus falava assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus estava apanhando e oferecendo perdão aos seus algozes, aos seus inimigos. Esse é o espírito do reino dos céus. Esse é o espírito do cristão, é o espírito de Cristo. Esse é o conceito de ser cristão. Coloque no coração esta palavra e procure desenvolver em Deus uma vida e um relacionamento da vida humana. E agora eu quero falar para vocês que um dia eu ministrei uma palavra, acho que estava lá na casa do Macedo, quando eu ministrei essa palavra. Exatamente na casa do Macedo. E eu falei, o tema da mensagem, Macedo, não sei se você vai lembrar, era a vida cristã, a vida espiritual é vida material. Não sei se você lembra essa palavra. Vida espiritual é vida material. Por quê? Porque tudo que é espiritual, tudo que é eterno, tudo que é de Deus, tudo que é verdade, tudo que é justo, tudo que é santo, deve ser cristalizado aqui nessa terra, no aqui e agora. É na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho que tudo isso acontece. Por isso, ser cristão, ser espiritual, ser de Deus, tem que acontecer no nosso dia a dia. Amém, queridos? Precisamos nos policiar. Observa a tua vida, como está teu coração. Como você está vivendo. O que mais importa é isso. Não é quanto dinheiro você tem, quantos carros você tem, quanto você ganha, quanto você vai ganhar, se você está bem, se você tem saúde ou não tem. Essas coisas são de menor valor, porque tudo isso vai passar e vai passar muito rápido. A melhor coisa é construir uma vida em Deus, é edificar uma casa sobre a rocha, sobre a prática da palavra, é desenvolver uma vida de relacionamento com Deus. Então a súmula dessa mensagem é, diga comigo, Deus é amor. Eu queria ouvir um pouco mais de força na palavra, Deus é amor. Então, se nós temos que amar, nós temos que correr para Deus, porque Ele é amor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me
me faz andar sobre as águas.